que a religião é o ópio do povo. A religião é o ópio do povo. A religião, é verdade, é o ópio do povo. Que a religião é o ópio do povo. A religião é o ópio do povo por Marx. Porque a religião deixa o povo meio bobo, sonhando com o que não existe. Todos nós já ouvimos essa frase e até mesmo a repetimos em tom de rebeldia contra o sistema, achando que, ao criticar a religião organizada, estamos automaticamente atacando o establishment. Foi só depois de confrontar as minhas próprias deficiências intelectuais e perceber as lacunas da minha formação que eu comecei a ver o comunismo, que tanto acusa a religião de ser o ópio do povo, como uma narrativa quase perfeitamente religiosa. Vamos tomar como modelo de comparação a estrutura simbólica do catolicismo. No comunismo temos um paraíso terrestre original, o estado primitivo da humanidade, antes da propriedade privada, uma espécie de comunismo primordial, à semelhança do Jardim do Éden. Depois, ocorre a queda, a invenção da propriedade privada, visto como a raiz de toda a exploração, e cumpre o papel simbólico de pecado original, a ruptura com a harmonia. Por fim, uma promessa de redenção, a sociedade sem classes, o mundo transformado pela revolução. Essa estrutura exibe uma escatologia secular. Tanto o cristianismo quanto o comunismo oferecem uma visão teleológica da história, isso é, a crença de que a humanidade caminha rumo a um fim último e redentor. No cristianismo, esse fim é o reino de Deus, no comunismo, a sociedade sem classes. Em ambos, o sofrimento atual ganha sentido à luz da promessa de salvação no futuro. Esse paralelo se estende a diversos outros aspectos da religião organizada, especialmente no que diz respeito aos dogmas, à hierarquia e ao martírio. Pegando como exemplo os dogmas e as Sagradas Escrituras, assim como o catolicismo possui a Bíblia e os ensinamentos dos padres da Igreja, o comunismo também tem seus textos fundacionais, tratados com uma reverência quase sagrada por seus seguidores. Obras como o Manifesto Comunista e o Capital de Karl Marx funcionam como escrituras canônicas. Divergências e suas interpretações muitas vezes são tratadas como heresias ideológicas, o que leva à exclusão ou à censura dentro do próprio movimento. Na hierarquia e clero, embora o comunismo pregue igualdade entre os homens, na prática ele frequentemente dá origem a uma estrutura de autoridade que lembra o clero religioso. Os líderes revolucionários Lenin, Stalin, Mao Tse-tung e Pol Pot, por exemplo, assumem papéis quase infalíveis como papas ou patriarcas da fé marxista. O partido torna-se uma casta sacerdotal que interpreta a ideologia para as massas, guiando-os como um magistério político. Nesse sentido, Marx e Engels ocupam um lugar simbólico de patriarcas fundadores, como Abraão da Nova Era, e líderes carismáticos como Lenin e Stalin funcionam como profetas apóstolos, anunciando o caminho e executando a vontade da doutrina. O martírio e o sacrifício também têm espaço, já que o cristianismo exalta os santos e mártires que derramam seu sangue por fidelidade à fé. De modo semelhante, o comunismo cultua o revolucionário que se sacrifica pela causa proletária. O sofrimento na luta de classes é visto como uma via de purificação e provação. A prisão, a morte e até o fracasso se tornam selos de autenticidade, sinais de que o militante deu a vida pela promessa futura, a utopia da sociedade sem classes. Em todos esses elementos, escrituras, sacerdócio, profetas, dogmas, heresias e mártires, o comunismo manifesta não apenas um paralelo superficial com a religião, mas uma estrutura religiosa secularizada que substitui Deus pela história, o pecado pela propriedade privada e a salvação pelo igualitarismo absoluto. A fé permanece, apenas muda de objeto. Não obstante, também há no comunismo o elemento do inimigo transcendental. No catolicismo, o mal é representado por Satanás, o acusador, bem como também o pecado e as forças espirituais que se opõem à salvação da alma. No comunismo, essa dimensão é transportada para o plano social. O mal reside na burguesia, no capitalismo, nas estruturas hierárquicas que perpetuam a opressão. Tal como o diabo na tradição cristã, a figura do burguês é moralmente condenada, não apenas por seus atos, mas pela sua própria existência. Essa dicotomia entre o bem redentor e o mal opressor moraliza a luta de classes e mobiliza seus fiéis como cruzados de uma fé secular. O ritualismo simbólico do comunismo, por exemplo, é igualmente marcante. Desfiles como 1º de Maio, bandeirões vermelhos, o martelo e a foice, estátuas de líderes e cantos revolucionários funcionam como uma liturgia materialista, substituindo as procissões, cruzes e ícones sagrados. Esses elementos não são apenas adereços, eles cumprem um papel de selar a coesão do corpo ideológico, reafirmando diariamente a identidade doutrinária da comunidade. Como em toda religião, há uma catequese constante, seja por meio de doutrinação escolar, seja na repetição ritual de slogan, que atuam como orações laicas. A excomunhão e a purificação doutrinária também têm seu equivalente secular.
Assim como a igreja expulsava os hereges para manter a pureza da fé e da revelação, os regimes comunistas promovem expurgos e perseguições ideológicas, notoriamente os de Stalin, para eliminar os, entre aspas, desviantes e reafirmar o dogma. Nesse processo, exigia-se autocrítica pública, humilhação e confissão forçada. Uma inversão perversa do sacramento da penitência, agora sem a parte da misericórdia. A doutrina comunista também possui mártires fundadores, como o próprio irmão de Lenin, Alexander Ulyanov, executado por conspirar contra o czar, que foi canonizado pelo movimento como um protomártir da revolução, símbolo de um sacrifício necessário, como São João Estevão da nova era. Esse culto ao mártir legitima a causa e inspira militantes a entregarem sua vida pela utopia futura. Por fim, há a fé na transformação escatológica. Os cristãos esperam a vida eterna, os comunistas a sociedade sem classe. Ambos vivem em uma tensão entre o agora corrompido e o amanhã redentor. Ambos exigem um salto de fé, onde o sofrimento presente é resignado em nome de uma promessa absoluta do futuro. A conclusão é que o comunismo não matou a religião. Ele apenas a transfigurou num culto terreno, com seus próprios santos, seus próprios evangelhos, seu próprio apocalipse. O céu foi rebaixado à terra, o altar foi trocado pelo palanque, e o Espírito Santo foi substituído pelo comitê central do partido. A confissão pela autocrítica, e assim a promessa de redenção continua de pé, apenas despida da sua transcendência. Mas talvez seja esse o ponto mais irônico de todos. Ao tentar libertar o homem de Deus, o comunismo acorrentou a um novo absoluto, ainda mais exigente que o anterior, só que totalitário. E, como toda religião de salvação terrestre, seu preço foi sempre o mesmo: fé cega, sangue inocente e a supressão do indivíduo em nome de um paraíso coletivo.